Quando existe a necessidade da confecção de uma coroa total num dente que ainda não tem o tratamento endodôntico realizado, normalmente o profissional que faz endodontia é consultado a respeito da necessidade, se está indicado ou não fazer a endo daquele dente antes de fazer a coroa total. Diante dessa solicitação, dessa avaliação desse paciente, o primeiro ponto que eu gosto de esclarecer é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre a indicação, real necessidade de um tratamento endodôntico e a recomendação, que pode ser que sim, que seja uma boa opção, mas também se o paciente não fizer naquele momento, ele não tende a causar nenhum prejuízo, pelo menos de imediato, para aquele paciente. Então, com relação à indicação, onde existe a real necessidade do tratamento endodôntico anterior à confecção dessa coroa total, independente até da coroa total, onde existe a necessidade da intervenção endodôntica em si. Acho que duas situações principais. Uma delas seria um diagnóstico pulpar, por exemplo, de necrose ou algum diagnóstico periapical que já indique um comprometimento endodôntico. Tá? Então, pensando num dente que ele já foi indicado, ele já vai passar por uma reabilitação. Normalmente trata-se de um dente já com uma destruição coronária um pouco maior. Essa pode ser uma condição pulpar ainda não identificada. Aquele paciente ele pode já ter uma necrose, pode ter uma lesão e simplesmente não foi identificada até o momento. Então, nesse momento, isso é identificado, maravilha, é uma indicação certeira da necessidade do tratamento endodôntico em si. Uma segunda situação seria a necessidade de confecção de um retentor intrarradicular. Se aquele dente ele já perdeu estrutura suficiente, que faz-se necessário a confecção desse retentor. Nesse caso também é endo, não tem conversa e está totalmente recomendado. Fugindo dessas duas situações principais, a gente fica agora com as recomendações. E com relação às recomendações, existem 4 fatores que eu acredito que sejam interessantes de serem ponderados antes de definir se a recomendação seria mais realmente pela realização do tratamento endodôntico antes da confecção da coroa total ou se é um caso que ele simplesmente pode ser realizado a confecção dessa prótese, que ele tem uma probabilidade muito baixa de realmente dar algum problema, de ter um comprometimento endodôntico posterior à cimentação dessa prótese. O primeiro fator é a existência de uma lesão de cárie, mesmo que sem envolvimento pulpar, aí no pré-operatório, ou seja, antes do preparo desse dente, até mesmo para a confecção da coroa total. Nos dentes rígidos que são submetidos aos procedimentos aí de preparo para a confecção de uma coroa, existe uma incidência de necrose pulpar em torno de 5%. Quando existe uma lesão de cárie pré-existente, essa mesma incidência de necrose pulpar ela já sobe para em torno de 13%. Ou seja, a lesão de cárie pré-existente em um dente que vai ser preparado para a coroa aumenta a chance desse dente desenvolver com o tempo uma necrose pulpar e precisar depois sim de uma intervenção endodôntica no futuro. E o terceiro fator é qual que é a espessura de dentina remanescente prevista após a confecção desse preparo. Ou seja, quanto de dentina vai separar a câmara pulpar da peça que vai ser cimentada. Se essa espessura de dentina ela for mínima, existe uma chance aí muito grande desse paciente ter um comprometimento endodôntico sim, e aí fica recomendado então o tratamento endodôntico antes da confecção da coroa total. E o quarto fator se trata da importância estratégica desse dente dentro do planejamento reabilitador. Se trata de uma confecção de uma coroa unitária ou esse dente é pilar de um planejamento mais extenso? Sem dúvida, o fato desse dente fazer parte de um planejamento mais extenso, sendo um pilar importante dentro de um planejamento mais extenso, independente dos outros fatores aí terem sido favoráveis a ele, mas o fato dele estar inserido nesse contexto, sem sombra de dúvida, me leva a pensar, a ponderar e recomendar o tratamento endodôntico antes, então, de iniciar essa reabilitação protética.